Vamos lá, quero mostrar um estudo que saiu no jornal New England, muito importante, que ele compara o Ozempic com o Mounjaro para o tratamento de obesidade. O Ozempic a gente chama de semaglutida e o Mounjaro tirzepatida, tá? Isso tem que ficar claro aqui porque provavelmente eu vou confundir bastante esses nomes e às vezes eu vou falar um ou outro, então a gente segue aqui, eu vou tentando não confundir. E aí, vamos ver aqui, esse estudo ele foi feito durante 72 semanas, então acompanharam esses indivíduos durante 72 semanas. Esses indivíduos tinham tinham que ter o IMC acima de 30 ou mais, ou IMC de 27 ou mais, com pelo menos uma complicação relacionada à obesidade. Que a gente sabe, né? Hipertensão, apneia do sono, doenças cardiovasculares. E aí, os indivíduos que foram excluídos desse estudo eram que tinham diagnóstico de diabetes ou faziam tratamentos para obesidade com outros tipos de medicamentos para redução de peso. Então, esses indivíduos não foram incluídos nesse estudo especificamente. E esses indivíduos foram randomizados de 1 para 1. Então, um para o grupo Mounjaro, um para o grupo Ozempic. Até as doses que utilizaram nesse estudo foram doses máximas desses medicamentos, que aqui o Mounjaro é de 10 ou 15 miligramas por semana e o Ozempic de 1,7 ou 2,4. Isso foi durante 72 semanas. E aí, como a gente sabe, esses medicamentos, eles têm uma progressão. Então, eles começaram com 2,5 miligramas de Mounjaro semanalmente, uma aplicação por semana, e a cada 4 semanas eles aumentavam uma dose até chegar na dose máxima. O mesmo serve para o Mounjaro também. Começaram com 0,25, a cada 4 semanas aumentavam a dose até chegar na dose máxima. Os participantes que também não aceitavam, não conseguiam alcançar esse tipo de dose, porque isso é muito comum por causa dos efeitos adversos do medicamento, que são os gastrointestinais, mas já a gente fala. Eles tentavam segurar a dose ou reduzir e depois escalonar de novo. E as pessoas que também alcançavam o IMC abaixo de 22, eles tentavam manter esse peso ajustando outras coisas, como a dieta no caso, né, o ajuste calórico. E aí a gente tem um ponto interessante, porque o desfecho primário desse estudo que eles procuram é a média da perda de peso. Então o foco desse estudo está basicamente nisso, comparando esses dois medicamentos. E também a redução de quantas pessoas alcançaram 10% do peso, 15%, 20% e 25%. E a circunferência de cintura também. Então, durante 72 semanas, obviamente. E aí o interessante é que esse estudo ele é muito bom, porque ele tem 700 participantes. Gente, imagina o quanto de dinheiro tem para fazer um estudo desse. Então, 350 para o grupo Mounjaro e 350 para o grupo Ozempic, né? E aí eles fizeram um cálculo também, porque existem desistências em estudos. E daí ele vai mostrar também o quanto de desistência teve em cada grupo, por causa de efeitos adversos ou outras causas também. Aqui nos resultados a gente viu uma coisa muito importante. Então, 85% dos pacientes que receberam Mounjaro conseguiram completar o estudo, enquanto que foi aqui 84,8% que completaram esse estudo com o Mounjaro. Então, você vê que a taxa de desistência é em torno de 15%. Teve pessoas que descontinuaram por efeitos adversos, que gira ali em torno do Mounjaro. 6% dos participantes desistiram no Mounjaro e 8% no grupo Ozempic. Sobre a perda de peso, né, que foi o principal desfecho desse estudo. Olha que interessante, uma média, isso é uma média, tá? Teve pessoas que perderam mais, pessoas que perderam menos. Então, durante 72 semanas, a média de perda de peso da galera que usou Mounjaro foi de 20%, enquanto que no Ozempic foi 13%. Então, a gente tem uma diferença bem alta aí, né? A maioria dos participantes, né, mais participantes tratados com Mounjaro, tiveram maiores reduções nessas taxas que eles avaliaram, 10% do peso, 15%, 20% e 25%. E olha que também interessante, né? Um total de 19,7% dos participantes alcançaram 30% de redução de peso. Então, imagina uma pessoa com 100 kg perder 30 kg durante 72 semanas. Isso é uma taxa muito alta. 19,7% para o Mounjaro e 6,9% para o grupo semaglutida.
E aí, como eles avaliaram também a circunferência de cintura, durante 72 semanas, né? 18,4 para o grupo, menos, né? Menos 18,4 para o grupo Mounjaro, enquanto que na semaglutida girou em torno de 13%. E também o grupo Mounjaro teve uma melhora nessa pressão sistólica, como eu falei, né? Aí a gente vê nessa tabela aqui, esse grupo aqui é o Mounjaro e esse grupo aqui é o Ozempic. Nessa tabela aqui, o peso da galera, né? A média do peso. Então, é um peso bem expressivo. Aqui você está vendo que é 112, né? 112,7 para o grupo Mounjaro e na semaglutida aqui a gente vê 113,4. Sobre a segurança, os 76% do Mounjaro e 79% tiveram pelo menos um efeito adverso, que são os efeitos mais comuns para quem utiliza esse tipo de tratamento. Então, são efeitos gastrointestinais, que aqui prioritariamente que são náusea, constipação, diarreia e vômito. Aqui tem um gráfico bem interessante, que é mais fácil de ler também, inclusive. O grupo Mounjaro perdeu em torno de 20% e o grupo Ozempic, em média, né? 20% não, isso, 20%, e aqui 13,7%, porque aqui está em porcentagem, tá? Não é quilos. E aqui também é uma coisa interessante, com o mais escurinho, né, o grupo Mounjaro, e o mais clarinho, o grupo Ozempic. Então, 81,6% dos participantes do grupo Mounjaro perderam em torno de 10%. E aí você vai ver as comparações aqui, né? Que é bem diferente. Então, o Mounjaro, realmente, para perda de peso, tem esse efeito maior do que o Ozempic. Aqui, ó, em 25%, 31% dos participantes perderam 25% da perda de peso. A circunferência, como eu falei, né? A circunferência da cintura aqui, ó, menos 18,4 centímetros no grupo Mounjaro, enquanto que no grupo Ozempic 13 centímetros, né? E tem uma curiosidade aqui nessa discussão que vale a pena a gente dar uma olhada com mais cautela, porque isso aqui é muito importante. Existem estudos mostrando que quando você perde 10 a 15% de peso, você pode ter uma remissão da diabetes. Então, pacientes que acabaram de descobrir a diabetes, que teve um diagnóstico recente, se essa pessoa perde de 10 a 15%, ela pode chegar a uma remissão de diabetes. Então, por isso que a perda de peso em indivíduos com sobrepeso ou obesidade é muito importante para que não ocorra outras complicações. E a gente percebe aqui também, né, como eu falei, né, a redução de pressão sistólica, que isso aqui também é um fator de risco, que o grupo Mounjaro teve uma maior perda, né, teve um melhor resultado para essa redução. E outra coisa importante é que a gente tem estudos também mostrando por que eles avaliaram a circunferência da cintura. Porque a gente tem estudos mostrando que a cada aumento de 5 centímetros da sua cintura, você prediz a 7% do aumento da mortalidade entre homens e 9% entre as mulheres. Então, por isso que, além de você perder peso, obviamente você perder essa circunferência da cintura, onde é uma região que estão localizados os órgãos, né? E se você acumula gordura aqui, é interessante que você reduza essa circunferência da cintura, diminua essa quantidade de gordura para não atrapalhar a funcionalidade dos órgãos e não piorar, né? Ter outras complicações futuramente. Então, por isso que é interessante também reduzir essa circunferência da cintura. E como eu falei, né? Os efeitos adversos, teve bastante pessoas que tiveram efeitos adversos. Então, de 374 indivíduos aqui que completaram os estudos, 76% tiveram eventos adversos, né? Que ocorreram ou pioraram durante o período de tratamento. E aí, sérios, né? Eventos adversos sérios foram apenas 4,8% do Mounjaro e 3,5% das pessoas de 376, né, que tiveram esses efeitos adversos. Os mais comuns aqui ocorreram, os efeitos adversos que ocorreram em 5% dos participantes ou em outro grupo. A gente tem aqui, ó, náusea primeiro, depois de constipação. Então, são efeitos adversos bem toleráveis, né? Então, náusea, constipação, diarreia, vômito, e aí a gente vai descendo, né? Fadiga, enfim. E uma coisa interessante também é falar que esse estudo ele teve limitações, isso a gente tem que avaliar também para ser mais criterioso, que a limitação desse estudo é porque eles não cegaram os participantes.
Aqui, olha, a limitação desse estudo, né, não foi cegado. No entanto, a consistência dos achados recentes, com essas prévias, né, prévias de análise de outros estudos que foram cegados, tiveram resultados da mesma forma. Então, o que isso quer dizer? A gente avalia o escopo de evidências com outros estudos mostrando a mesma coisa. Então, isso a gente pode extrapolar, porque os estudos anteriores, eles já mostram mais ou menos essa redução de peso. Então, por isso que é interessante. E muita gente fala exatamente disso aqui, ó. Que esse estudo ele foi patrocinado pela Lilly, né? E isso é um ponto interessante a gente também olhar em estudos, porque tem muito estudo de suplementação que é patrocinado pela própria empresa e a gente já desconfia. Mas só que quando a gente vê esse estudo, a gente tem que ter um pouco mais de cautela, porque imagina fazer um estudo com 700 participantes durante 72 semanas e fornecer esses medicamentos toda semana, aumentar a dose, enfim, é um estudo muito caro e realmente a gente precisa de suporte para realizar um estudo desse. Mas o desfecho também, que é importante a gente saber, como nós nutricionistas, é que tem que ter uma mudança no estilo de vida, né? O EMAEV tem que acontecer. As pessoas elas têm que fazer dieta, um plano alimentar ajustado, tem que treinar, porque isso evita do reganho de peso principalmente, porque a partir do momento que você tira o medicamento, pode ocorrer o reganho de peso. Já tem estudos mostrando que acontece o reganho de peso e para a gente diminuir um pouco esse reganho de peso, por isso que é importante a mudança de estilo de vida.